E zumbas, e entra logo em live, nem passo o meu countdown, porque o YouTube mete aquele countdown todo borrado, que não tem jeito nenhum, mas que não dá para tirar, pelo menos que eu saiba, aqui quando são lives gravadas, e então a gente já nem põe o nosso. E olhem, senhores e senhores, sejam todos muito bem-vindos à live número 123, One to Free das sextas-feiras ímpares, e como o Roberto está de férias, até me apetece cantar. One, two, 3, 4, 5. E não é por o Roberto ter gravado a aula que ela é menos boa, mas provavelmente ela vai ser mais rápida que o costume, porque já tentei. Já tentei e não consegui. Encher chouriços, falando sozinho para uma câmara. Sabem, sem estar em direto com as pessoas e tal. Estou de férias neste momento. Então eu gravei a aula para vocês. E quando eu gravo as aulas versus quando eu estou em live no YouTube, não é mesmo em live, tipo, em corpo, espírito santo, amém. Lá eu fico mais tempo sempre. As aulas demoram 2 horas, 1h30, 3 horas às vezes. Já aconteceu várias vezes, 3 horas. Mas quando eu gravo as aulas tem que ser bem mais rápido, tá? Então olhem sempre, vamos andar. Olhem, vamos andar. Olha, o que é que dizem? Dizem. Então vamos. O que nos traz cá hoje? Uma caminhoneta, como dizia a outra senhora. Olha, quando devo pausar ou quando devo otimizar os meus anúncios? Então, basicamente, o que é que eu preparei aqui para vocês nesta aula que se prevê ser rápida, mas com conteúdo extremamente enxutado, tá? Vou pegar em conteúdo massivo e cabum, encapotá-lo todo aqui, encaixotá-lo aqui de uma forma surreal para vocês. Passarmos aqui múltiplas ideias. Se por acaso, se porventura, em algum momento houver aí alguma coisa que vocês dissessem assim, gostava de tirar uma dúvida sobre isto, olha, ponham no chat a vossa pergunta, quizá eu devo andar aí pelo chat e vos responda. Ou então mandem uma mensagem, será, pelo Instagram ou assim, e eu entretanto vos responderei. Sim? Então, quando devo pausar ou otimizar um anúncio? São 20 ideias que eu aqui trago para vocês hoje, tá? Vou dar um overview, esse é o objetivo do dia 2. Alargado sobre aquilo que são as otimizações de anúncios, partilhar contigo aqui algumas ideias, são 20 ideias nesta otimização de anúncios. Então, minha gente, começando já pela primeira, que quando nós estamos a tratar de otimização de anúncios, não existem feelings, não existem cá o eu sinto que este anúncio não é tão bom. Não há cá sinto. Tu não és vidente, tu não lanças cartas, tu não tens superpoderes que algumas pessoas neste mundo têm, mas tu não os tens, lamento-te dizer. Portanto, tu vais-te reger com o quê? Se és gestor de tráfego, se és um gestor de projeto, se trabalhas com anúncios, amigo, tu tens é que olhar para números e os números vão-te dizer o que é que tu tens que sentir. Vais olhar para os números e vais sentir, tá? Mas ali não é preto ou é branco. E duas pessoas olhar para os mesmos números, elas devem ter a capacidade de tirar a mesma conclusão. Deveriam, isso nem sempre acontece, mas deveriam, não é? Existem dados, portanto, tu não vais tomar decisões com base em feelings, vais tomar decisões com base em dados. Agora, obviamente, que para tu tomar decisões com base em dados, tu tens que ter em cima de tudo, ou numa primeira fase, numa primeira instância, deves ter objetivos, não é? Porque se tu olhas para os dados e não sabes interpretar se os dados que lá estão são bons ou se são maus, vai ser difícil tu também tomares uma decisão com base nos próprios dados em si, porque tu olhas para eles, eles não te dizem nada, então olha, ficamos no mesmo, não é? Isto é bom ou isto é mau? Depende sempre daquilo que é o teu objetivo, tá? Esta sensibilidade, agora sim eu posso falar de sensibilidade, mas não é a sensibilidade do feeling, mas a sensibilidade de trabalhar com os dados, naturalmente ela, quanto mais experiência tu tiveres e mais campanhas teres gerido e mais, enfim, quantas terem passado pelas mãos, esta sensibilidade para os dados e aquilo que são as tendências dos números em si, ela vai ficando aprimorada um bocadinho mais com o tempo, não é? A experiência faz o mestre. Bem, então olhem, número 2, nunca otimiza ou passes com base em poucos dados. Então, tu precisas de dados, mas poucos dados, nunca tomes decisões precipitadas. E isto é um erro que eu vejo muitas vezes ser cometido, que é a malta pausar anúncios por acharem que esses anúncios não estão bons quando o anúncio quase nem sequer respirou. Sabem, eu para poder tomar uma decisão se um anúncio está bom ou não, se eu devo pausar, se eu devo mexer, se eu devo editar, se eu devo, sei lá, eu tenho que ter substância, ou aliás, também substância, podemos dizer substância, mas eu queria dizer significância estatística, né? Os dados que eu tenho, eles já devem ter um determinado volume que me permitam dizer está bom ou está mau. Ok? Existem até mesmo sites online onde, se vocês procurarem por teste AB e significância estatística, vocês vão encontrar esse tipo de sites em que eles vos dizem que é uma amostragem boa ou má. Olha, até vos digo mais. Hoje em dia existe um chat GPT onde vocês podem lá colocar aquilo que são os vossos dados do anúncio. Olha, chat GPT, o meu anúncio, ou tenho X anúncios a rolar, este tem estes dados, este tem aqueles dados, este tem aqueles dados. Olha, já tenho significância estatística para dizer que o anúncio do grupo 3
vai ser sempre pior, probabilisticamente, não é? Falando, do que o anúncio do grupo 2. Estou a ver? O próprio ChatGPT faz esse tipo de cálculo de análise de dados. Então, sabem, se vocês estão naquela dúvida de será que eu já tenho dados suficientes para otimizar este anúncio, para decidir que ele é um anúncio fraco, para decidir que ele é um anúncio campeão ou não, podem perguntar ao ChatGPT. Vocês têm que levar as diferentes variáveis que vocês têm, tá? Aquilo que vocês estão a comparar, tá bom? Portanto, ou mesmo se vocês perguntarem só de um anúncio, com base nestes dados, achas que eu já tenho amostra suficiente para poder decidir que este anúncio é bom ou mau, também vos vai dar uma interpretação, mas o ideal é sempre comparativamente, tá? Tenho o conjunto 1 com o anúncio A, tenho o conjunto 2 com o anúncio B, tenho o conjunto 3 com o anúncio C. Estes são os dados de cada um. O que é que tu achas? Posso já declarar um campeão? Posso já pausar um destes 3 anúncios? Tenho amostra significante, tenho significância estatística aqui dentro para eu poder tomar decisões e assim vai, tá bom? Então hoje vocês ainda têm isso de inteligência artificial que vos podem até ajudar nessa questão da análise dos dados, está bem? A única coisa que vocês não podem fazer é tomar decisões com base em poucos dados. E há aqui uma coisa que é, muitas vezes as pessoas perguntam-me que questão do... Há um dos pontos que eu tenho para ir para a frente, mas olha, vou já falar sobre ele, que é, mas quantos dados é que eu preciso? Não é? Vai depender muito daquilo que é o teu objetivo, vai depender muito daquilo que é o teu CPA target. Por exemplo, imagina que tu podes pagar 5 euros por uma lead, ok? Se tu já investiste numa campanha 8 euros e ainda não gerou nenhuma lead, será que tu já podes pausar essa mesma campanha? Tipicamente eu não o faço, tá? Tipicamente eu deixo investir pelo menos 3 vezes aquilo que é o meu objetivo, seja de CPL ou seja de CPA, tá? E só a partir daí é que eu tomo decisões. Tá bom? Mas depende, obviamente, do número de conjuntos de anúncios que vocês tenham e vai depender também do orçamento que vocês tenham e também da duração da campanha. Portanto, em campanhas com uma duração menor, eu arrisco menos. Portanto, esse meu múltiplo passa de 3, se calhar, para 1,5, 1,2, algo assim desse género. Em campanhas que vão ser muito mais evergreen, então eu posso deixar a campanha respirar durante muito mais tempo. Olhem, eu não sei se vocês estão atentos ou não. Provavelmente a hora que eu vou estar a anunciar, a fazer esta sexta-feira em par, talvez também ainda não esteja no ar os novos oradores ou não, mas olha, nós vamos buscar. Olha, vamos buscar. O Ad Summit, tá, vou usá-lo agora aqui como exemplo, deixa-me ver se já anunciamos aqui alguns oradores. Não! Mas já temos, pá, uns 8 ou 9 oradores confirmados, mas ainda não os anunciamos. Então, olhem, está a ser reformulada a página. Vou-vos dizer uma coisa, o preço vai subir. Não sei se já subiu. Não, não subiu. Deixem-me só ver. Se está ainda aos 20 euros. Ó, e ele não subiu, mas ele na segunda-feira, minha gente, segunda ou terça, início da próxima semana, nós vamos anunciar os oradores e ele vai subir, tá? Então para quem não tem, não é por nada, datasummit.pt, eu sou só vocês comprava, até porque talvez ainda não esteja anunciado, talvez, mas já está sim. Esta é uma edição especial de inteligência artificial e automações, portanto vai ser 100% focado nisto. Imaginem o seguinte, imaginem que o Ad Summit eu posso pagar 20 euros por pessoa inscrita. Portanto, se a pessoa me paga 20 euros a mim, eu posso pagar exatamente o mesmo valor em anúncios. Isto aqui é um projeto que é para ROAS break-even. Eu não faço lucro com este projeto, com venda de bilheteira. Eu faço lucro com upselling dentro do próprio produto. Então, na prática, eu posso entrar no Ad Summit com 1.200, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 bilhetes vendidos e com lucro zero. Por mim, ótimo. Quantas mais pessoas eu meter, mesmo que o lucro esteja zero, estou ótimo, tá? Então isto quer dizer o quê? Que nesta lógica aqui, eu, como tenho um objetivo de ROAS e lanço as campanhas com bastante tempo, tá? Desta vez até nem estão 3 meses, não é? Não, agosto, setembro, outubro, 2 meses. Mas são 60 dias de captação, é interessante. Mas no caso aqui, no meu exemplo, para o Ad Summit, eu só começo a tomar decisões a partir do momento em que cada conjunto de anúncios investiu 40 euros, tá? Então eu uso aqui um múltiplo de 2. Eu tenho um objetivo de CPA de 20 euros, eu posso ir até aos 40 euros e só a partir dos 40 euros é que eu digo este anúncio flopou. Se eu chegar a 40 euros investidos num determinado anúncio e não tiver vendas, eu vou pausar o anúncio. Vou dar-lhe mesmo como, não tem chance. Já fostes. Adeus. Pausar. Tá? Se o anúncio tiver uma conversão, eu vou deixá-lo rolar um pouquinho mais. Ok? Quando ele chegar a 60 e se mantiver uma conversão, eu vou pausá-lo aí.
Tá bom? Se o anúncio tiver 23, 25, 27 de CPA, eu vou tomar exatamente a mesma medida e quando ele tiver o dobro do CPA aquilo que eu quero, isto é, porque isto é um projeto mais a longo prazo, tá? Isto é um dos pontos aí também que eu falarei sobre isto. Como é um projeto mais a longo prazo, eu não quero tomar decisões de curto prazo que me vão enviesar as campanhas como um todo, tá bom? Assim, e no meu caso eu estou muito mais, digamos assim, predisponível para perder dinheiro aqui, tá? Então eu dou-lhe essa margem até aos 40 euros, ok? Se vocês disserem assim, Alberto, eu não tenho essa margem aqui no meu negócio, eu não posso simplesmente no meu patrão lhe apresentar um CPA de dobro daquilo que é o objetivo, ele esgana-me completamente, logo, safe-me. Então, nesse caso aí, vocês devem ser mais comedidos e o vosso múltiplo deve ser muito mais aproximado daquilo que é o vosso CPA target, ok? Se o vosso CPA target é 20, então deixa pelo menos os anúncios respirar até 20 euros e se eles não conseguirem, não conseguires uma conversão até esse valor, aí podes tomar então uma ação que pode ser pausar o anúncio, ok? E obviamente que esta tomada de decisão, múltiplos maiores, eles são mais confortáveis em objetivos menores. Okay? O que é que eu quero dizer com isto? Imagina que tu tens um objetivo de lead de 2 euros. É muito mais fácil tu teres um múltiplo maior, não é? Que no caso seria 6 euros, por exemplo, ao múltiplo de 3. É muito mais fácil tu dizeres assim, olha, só começa a mexer neste anúncio ao fim de 6 euros. Está ok. Ok? Se o objetivo de lead é 2 euros, ao fim de 6 euros está ok, não é? Portanto, não, digamos que não perdeste assim tanto. Por exemplo, o múltiplo de 3 num Ad Summit que vai de 20 euros já são 60 euros. E 60 euros acumulados em vários anúncios, em 50 anúncios, pode ser realmente um buraco muito grande. Então, também tem que ter esta ginástica para entender, não é? Qual é o fosso que eu posso cavar. Se o meu objetivo é mais baixo, o meu objetivo de lead é 1,5€, 2 euros, 3 euros, o que é, algo mais baixo, eu então posso arriscar um bocadinho mais no múltiplo. Se o meu objetivo de target de lead são 100 euros, eu não vou esperar a gastar 300 euros num anúncio para decidir que aquele anúncio não funcionou. Estão a ver? Portanto, vou encurtar bem mais o múltiplo, tá? Então também teve aqui com o perfil de investidor de anúncios e gestor de anúncios e do projeto em si, se nós podemos ser muito mais agressivos ou muito mais conservadores, tá bom? Isto é como na bolsa, estão a ver? Isto a gente é conservador, é agressivo e tal, é assim vai, tá bom? Então, mas em todo o caso nós estamos sempre a otimizar com base em dados. E eu, para otimizar as minhas campanhas, eu preciso sempre de quê? Ter um KPI definido para otimizar. Porque quando eu vou fazer uma otimização, eu preciso saber, estou a otimizar com base em quê? Qual é que é a minha métrica norte? North Star Metric. Qual é que é a minha North Star Metric? Qual é que é a métrica que guia as minhas campanhas, para a qual eu olho e eu digo, com base nesta métrica, está a ir bem ou está a ir mal? Qual é que é essa métrica? Normalmente, esse KPI, ele é o custo por lead, ele é o custo por venda, ele é o ROAS, tá? Normalmente. Mas, por exemplo, vocês podem ter campanhas em que o vosso objetivo é gerar tráfego para um determinado site, então a vossa métrica vai ser o CPC. Ou pode ser taxa de conversão e por aí vamos. Portanto, com base em cada uma das métricas, vocês vão definir e vão otimizar com base na métrica específica que vocês definiram. Por exemplo, quando eu promovo conteúdo, uma campanha de promoção de conteúdo, eu quero alcance. Eu quero promover o conteúdo com base naquele conteúdo que me traz mais seguidores ou que me traz um custo por interação menor. Estão a ver? Agora, quando eu estou a projetar leads, eu quero um preço por lead mais baixo. Quando eu estou a fazer vendas, eu quero um custo por vendas mais baixo. Tá? Depois, uma outra coisa também importante de vocês terem noção, que são os períodos de aprendizagem das próprias plataformas em si, tá? E eu trouxe este ponto para mim ele é meio que dúbio, sabem? O que é que eu quero dizer com isto? Eu não é que lhe dê assim tanta importância quanto isso neste ponto, mas eu trouxe-o para falar de uma outra coisa que eu já vos vou falar, inclusivamente dar na cabeça a algumas pessoas. Mas vamos lá, as plataformas têm um período de aprendizagem. Se vocês lançam uma campanha e passado poucas horas já estão a mexer, às vezes passado poucos dias, se ele ainda não tem dados suficientes para tomar conclusões, o que vai acontecer é que vocês podem estar constantemente a reiniciar o processo de aprendizagem das próprias campanhas e pode acontecer de que elas entrem nos eixos, vamos dizer assim, de uma forma mais tardia, tá? Se bem que isto aqui ainda é assim um bocado dúbio no meu ponto de vista, não é? A malta está sempre preocupada de que eu não vou mexer na campanha porque está em período de aprendizagem. Pô, vou dizer uma coisa. O algoritmo para aprender, tá? Alguma coisa com as vossas campanhas, vocês têm que gerar resultados. Porque se vocês não gerarem resultados, tiver lá 0 vendas, 0 leads, não vou mexer porque está em período de aprendizagem. Mas qual aprendizagem, homem? Não está a aprender nada. Se está a aprender errado. Porque não está a gerar vendas nenhumas. Eu já vi malta a dar este tipo de justificações aos seus clientes de que não, nós não mexemos nas campanhas porque elas estão em período de aprendizagem. Meu amigo, se tu já meteste um volume considerável de dinheiro e os resultados estão muito aquém
daquilo que é o objetivo, esquece lá o período de aprendizagem. Até porque se esse período de aprendizagem ele for concluído, tu vais ficar com um resultado de merda. Tu vais estar a dizer assim, olha, eu tive à espera que as minhas campanhas aprendessem para eu agora ter um resultado de bosta. Os resultados, gente, tipicamente eles pioram ao longo do tempo, eles não melhoram ao longo do tempo. Tá? Vou dizer assim, é exceção a campanha que é lançada hoje e com o tempo ela vai melhorando. Tipicamente isto acontece no social, não é? Dificilmente uma campanha hoje arranca com um resultado péssimo e a mesma campanha, sem vocês fazerem nada, só para ela passar lá no período de aprendizagem, vai melhorar significativamente ao longo do tempo. Dificilmente isto aqui acontece. Tipicamente, quando uma campanha arranca torta, ela torta se mantém e normalmente ainda mais torta ela fica. Tá? Então, esta desculpa, que muitas vezes a malta usa isto como desculpa, de que, não, está em período de aprendizagem com 0 resultados, ou com pouquíssimos resultados, com o resultado completamente estourado. Gente, isto é apenas uma desculpa e até vos fica mal fazerem isso. Então não façam isso, tá bom? Se eu lanço um projeto, nada funciona, que eu, vou esperar, não, peraí, olha, vou tirar uma soneca, vou esperar 7 dias pelo período de aprendizagem. Tá, para quê? Para depois, ao fim de 7 dias, a campanha ficar burra, não é? Ela ter aprendido da pior forma, que é o que não funciona, basicamente é isso. Tá? Então atenção a este ponto aqui. Tá? Períodos de aprendizagem eles são bons sim, quando vocês têm volume de resultado. Ok? Entender que existem otimizações, falando aqui das otimizações táticas, que são os pequenos ajustes, que são as mudanças de bidding, que são pequenas alterações às campanhas, pequenas definições às campanhas, tá? Às vezes um bidding de mobile, às vezes uma otimização de um posicionamento, retirar um posicionamento e tal. E depois existem as otimizações estratégicas, são otimizações muito mais de fundo, não é? Há aquelas otimizações táticas que eu vou lá e mexo no anúncio na plataforma, coisa pouca, check, e há outra estratégica que é, precisamos de ir para um outro ângulo, precisamos testar uma versão B disto aqui porque a versão A não está a funcionar. E essas são otimizações muito mais de fundo, muito mais estratégicas, mudanças de oferta, mudanças de público, mudanças de criativos e por aí vamos, tá bom? Depois, número 6 de 20, volume importa mais do que tempo, sempre. Dados importam mais do que tempo. Às vezes a malta pergunta, mas ao fim de quanto tempo? Olhem, eu vou-vos dizer uma coisa, eu gerei umas campanhas em 2018, 2019, 2017, que eu otimizava as campanhas ao fim de 24 horas. Porquê? Porque aquilo tinha milhões de dados mesmo, sabem? Milhões de dados. Não é? Eu trabalhava lá com um projeto no Brasil, que nós tínhamos 35 milhões de utilizadores únicos por mês. Estava mais de 1 milhão de pessoas únicas a visitar a plataforma por dia, desculpem. Mais de 1 milhão de pessoas únicas por dia, não é? Dava 35 milhões por mês. Em conclusão, um milhão eu tinha dados suficientes para expor determinada variável a 1 milhão de pessoas, eu tinha mais que dados suficientes para tomar decisões. Então o volume importa muito mais do que tempo. E se eu dissesse assim, não, mas a regra da otimização diz que devemos esperar 15 dias. E está correto, de alguma forma tem uma lógica, não é? Porque os 15 dias, no caso são 14 dias, são 2 semanas completas, 2 segundas, 2 terças, 2 quartas, 2 quintas, 2 sextas, 2 sábados e 2 domingos, não é? Para eu conseguir entender aqui oscilações semanais e tal. A maioria das contas ou das campanhas, elas podem passar por esse processo, mas se tu tiveres realmente muito volume, eu não vou estar a fazer merda durante 15 dias para depois tomar uma decisão, não é? Portanto, volume importa sempre mais do que tempo, mas o tempo também é relevante. Se tu puderes tomar decisões com base em 2 semanas fechadas de dados, é sempre mais interessante do que tomares com poucos dias de dados, tá bom? Portanto, é sempre esta lógica. Quanto mais amostras nós tivermos, melhores decisões nós conseguimos tomar, sempre. Ponto número 7 aqui nas otimizações. É diferente otimizar uma campanha de longo prazo, uma campanha evergreen, uma campanha que eu vou lançar agora e vai estar 2 meses a correr, 3 meses, 6 meses, 12 meses, não é? Campanha, por exemplo, de captação de leads para a agência. É evergreen, aquilo a gente lança enquanto ela funcionar, vamos embora, não é? Depois há as campanhas de curto prazo, que é, vou lançar agora a promoção para o dia da mãe, não é? Vou lançar uma semana antes e aquilo vai ter uma semana de duração e pronto. Então, vocês têm que entender que em campanhas de longo prazo vocês devem ser muito mais comedidos na otimização. Isto é, devem trabalhar com amostras maiores, vocês não devem ser tão precipitados na decisão. Porquê? Porque vocês têm tempo para ir otimizando as coisas e não devem, eventualmente, às vezes, pausar, cancelar um anúncio antes do tempo.
não é? Então vocês aqui sabem, a questão do feeling aqui há zero feeling no longo prazo. Pá, é dados, tem que ter amostra, com base em amostra tomo decisões. Agora, em campanhas de curto prazo, pode às vezes aqui tal o feeling que eu falava no ponto número 1 que ele não deve haver, aqui nas campanhas de curto prazo vocês têm que tomar decisões muito mais rápidas, não é? Porque se eu vou lançar uma campanha e vou ter aquilo no ar 5 dias e é expectável que eu tenha um determinado resultado, muitas das vezes eu vou ter que fazer apostas. Há certo anúncio que ainda com baixa amostra começou a ter uma determinada performance, carrega logo. Mas será que eu não estou a tomar esta decisão demasiado precipitada? Meu, tens que tomar decisões, tens que fazer determinadas apostas. Este anúncio aqui já teve um determinado investimento, o CPA dele está em média bem acima da média da conta, cancela logo, pausa logo. Enquanto que no longo prazo muitas vezes a minha resposta vai ser recolhe mais a amostra, deixa respirar mais um bocadinho, não tomes decisões precipitadas. No do curto prazo, meu amigo, vais esperar o quê? Para o dia da campanha final, chegar ao final da campanha para tu tomares uma decisão. Estou a ver então que esta agilidade nas campanhas de curto prazo ela exige-se muito, muito maior. Sugestão número 8 para vocês. Muitas vezes a melhor otimização é estar quietinho. Sabem? Olhem, eu sou apologista de que a equipa que ganha não se mexe. Está a funcionar, não mexas, meu. Às vezes a malta, sabem, tem aquela coisa da over-optimizations. E depois fazem o quê? Põem-se a mexer no que estava bem. E o que é que acontece? Estragam tudo. Às vezes a melhor coisa... Atenção, eu sou sempre da opinião que é sempre possível otimizar e é sempre possível melhorar. No matter what, não é? Não interessa em que ponto eu esteja, que resultado eu esteja. Olha como aquele gajo que anda a saltar lá o salto à vara, não é? Que lá é a vara. O gajo salta os metros lá, ele está todos os anos a subir 1 centímetro, que eu meti nos stories estes dias, para bater o recorde mundial e para mamar dinheiro, não é? E bem ele faz, é isso aí, amigo. É mérito, isso é mérito. Às vezes o melhor é estar quieto. Eu sou sempre a favor de que é sempre possível otimizar um bocadinho, melhorar um bocadinho aquilo que já temos, por muito bom que seja, como o gajo da vara faz. Sim, eu acredito nisso. Mas muitas das vezes, gente, quando vocês têm um resultado absurdo aqui nas campanhas, às vezes o melhor é mesmo estar quieto. Se o resultado te enche as medidas e te deixa totalmente satisfeito, essa campanha, não mexas. Deixa-te lá encostadinho ao canto. No limite, lanças campanhas paralelas para testares numa lógica AB, não é? Se consegues ter uma campanha ainda mais campeã que a primeira, mas na original, deixa-te estar, não estragues. Está quietinho, está bem? Está quietinho. Vês a malta, eu já vi isto acontecer em clientes que é para justificarem a avança que lhes pagam. O vosso cliente paga-vos por resultado, não vos paga para trabalhar. O cliente, no final do mês, ele quer saber qual é que foi o resultado que tu me deste. Foi isto. Ele não quer saber se vocês dizem assim, o resultado está uma merda, mas eu trabalhei muito. Ele quer lá saber disso. Se vocês disserem ao vosso cliente, olha, eu trabalhei pouco, mas olha, dei-te um grande resultado com o pouco que eu trabalhei. Ele vai ficar muito mais feliz do que, olha, trabalhei muito, suei todos os dias, então com este calor, meu Deus, mas olha, o resultado foi fraco. Estão a ver? O cliente paga para ter resultados. Então, sabem, não arranjem sarna para se coçarem. É isto que eu vos digo. Então, se o vosso trabalho está organizado, está orientado, gente, fechem o computador, vão dar uma volta, façam outra coisa qualquer, mas não estraguem o que está bom, tá? Deves otimizar uma variável de cada vez, em campanhas mais estáveis, ok? Se tens uma campanha que ela está minimamente estável dentro daquilo que é a tua expectativa de resultado e queres fazer algum tipo de otimizações, a minha sugestão é sempre otimiza uma variável de cada vez, tá? E dá-lhe tempo a essa variável. Agora quero testar um novo CTA. Agora quero testar um novo headline. Agora quero testar uma nova foto. Bom, testa lá isso, uma variável de cada vez, não teste todas em simultâneo, ok? Em campanhas estáveis. Agora, eu sou a favor de que em campanhas... era isto que eu queria dizer. Em campanhas que não estão estáveis, em campanhas que elas estão bem longe do objetivo, então aí sim, imagina, lancei um projeto novo, lancei umas campanhas novas, lancei o Ad Summit. A minha média de custo de venda está a 40 euros. Eu queria a 20, está a 40. Assim a média está toda podre. O que é que acontece? Eu aí posso tomar decisões de altíssimo risco. Se imaginem, uma coisa é eu estar com 15 euros de custo por venda e eu poder fazer mínimas otimizações de CTA, de imagem, uma de cada vez, porque a campanha está estabilizada dentro do meu objetivo, ok? Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer assim, o meu objetivo é 20 euros, eu estou com 40 euros. Eu quando estou muito longe daquilo que é o meu objetivo, eu posso arriscar. Se há momento em que vocês podem meter a mão e arriscar o que for, é quando o objetivo que vocês têm está muito desfasado daquilo que é a realidade dos vossos resultados, tá? Então aí, olha, vou mudar aqui diferentes variáveis. Vou mudar na landing page, vou mudar a copy, vou mudar a própria oferta, olha, vou mudar uma série de coisas. Tá bom, podes fazer isso. Siga.
sugestão, campanha nova. Não vais mudar uma campanha. Se tu vais mudar várias variáveis, nunca mexas na campanha antiga. Pausa a campanha antiga, duplica, lança uma campanha nova e assim vamos, tá? Número 11. Deves ter em consideração também sazonalidades na tua análise de otimização. Analisa se as quedas ou picos de vendas se devem a sazonalidades, que são fatores externos, ou a fatores internos. Muitas vezes são públicos cansados, criativos cansados e por aí fora. Está bem? Então, quando estiveres a fazer uma análise daquilo que são os teus dados, deves sempre ter em consideração momentos de sazonalidade. E cada projeto tem a sua sazonalidade. Há projetos que vendem mais no verão, outros que vendem mais no inverno, outros que vendem muito bem na Black Friday, outros que vendem muito bem no Natal, outros que vendem muito bem no Dia da Mãe, o que for. Então, olha para essa parte das sazonalidades, check, e tenha isso em consideração, sempre olhando para os picos e para as quedas, se é estritamente fatores externos, portanto a sazonalidade, ou se existiram também fatores internos como públicos saturados e criativos saturados, e orçamentos às vezes limitados e por aí vamos, tá bom? Então a gente tem que fazer sempre aqui, a análise ela tem que ser sempre em diferentes patamares e não só num patamar, não é só olhar para uma métrica, compará-la com o ano passado e check, não é por aí. Sugestão Number 12, for you. Deves ter em consideração as métricas principais na otimização, os teus KPIs, tá? Deves ter sempre em consideração o teu KPI, como eu falei lá atrás, mas também, na lógica da otimização, olhar sempre para aquilo que são métricas de performance do próprio anúncio. Falando das principais, o CPA, CPL e o ROAS, não é? Portanto, custo por venda, custo por lead, retorno de investimento, check. Mas depois também na otimização, tu deves ter em consideração as outras métricas. Eu ponho-las principais, mas dentro das principais elas são secundárias dentro das principais, mas que elas são importantes para vos dar aqui uma nuance. Se o anúncio está efetivamente em queda, não é? E se já não há muito a fazer e a tendência será continuar a piorar, ou não, que são métricas de CTR, analisar o CTR ao longo do tempo, analisar o CPC ao longo do tempo, taxa de conversão, o CPM e a própria frequência. Se as métricas aqui estão a piorar tempo para tempos, não é? Se de semana para semana o meu CPM ele piora, se há uma tendência clara, talvez eu deva pausar esse anúncio, por muito que eu até tenha um CPA minimamente interessante, mas provavelmente ele vai estar a piorar, não é? Se estas métricas estão todas a piorar, a nossa métrica principal de conversão também irá estar a piorar. Então, olhem também para estas métricas aqui de segundo nível, naquilo que é a otimização. A 13ª sugestão que eu tenho aqui para vocês, né? Na análise de dados, mais amostra e mais espaço temporal é sempre preferível, ok? Imaginem, quando eu estou a otimizar uma campanha, eu analiso em diferentes janelas de amostragem. Olho para os últimos, olho sempre para o dia de ontem, né? Olho como é que estão as coisas hoje, naturalmente, mas hoje é muito menos importante. Olho para o dia de ontem, como é que correu o dia de ontem? Como é que correram os últimos 7 dias? Como é que correram os últimos 15 dias? Como é que correram os últimos 30 dias? Então, vai sempre ser feita uma análise temporal de diferentes janelas, não é? Começa da mais curta e vai para a maior. Nunca tomem decisões com base em janelas muito curtas, ok? Imaginem, o anúncio, este anúncio ontem gastou 50 euros e não gerou nenhuma venda. Este anúncio está uma merda. E vão lá e desligam. Estão a ver? E se calhar esse anúncio, se vocês forem olhar numa janela de 90 dias, era o anúncio campeão. Ou se fossem olhar numa janela de 14 dias, era o melhor anúncio que vocês tinham. Então, sabem, é sempre preferível ter mais amostra e mais espaço temporal para tomar uma decisão. Não tomem decisões apenas limitados a ontem, a últimos 7 dias. Comparem com os últimos 14 dias, comparem com os últimos 30, comparem com os últimos 60, com os últimos 90, ok? Não se precipitem na análise da informação. Se é um anúncio validado, se é um anúncio campeão, não é porque ele teve um dia mau que agora daqui para a frente vai ser sempre mau. Agora, efetivamente, se continuar a ser mau e a próxima vez que vocês forem fazer esta análise, não é, e o conjunto dos últimos tempos foi realmente mau, talvez aí vocês vão ter muito mais critério para poder pausar esse anúncio que efetivamente piorou drasticamente ao longo dos últimos dias, tá? Então, atenção a isso, olhar para otimizações de janelas curtas de tempo. Nas otimizações, deves olhar também nos segmentos, tá? Olhar para segmentos é coisas como placement, a plataforma, género, idade. Então, muitas das vezes, um pequeno ajuste num determinado segmento faz com que um anúncio melhore significativamente. Às vezes, por exemplo, numa campanha de meta, às vezes retirar a coluna da direita e o Messenger, ou sei lá, ou o feed do Facebook, por exemplo, ou as stories do Facebook, às vezes retirar um posicionamento que estava a gastar e não estava a gerar resultado, faz com que o nosso resultado já fique otimizado significativamente. Estão a ver? Então, naquilo que há análise das diferentes segmentos de otimização, vocês devem olhar para estas diferentes nuances, fazer aqui interseções de género, idade, plataforma, posicionamento, tipo de criativo, tipo de copy, e por aí vamos, tá bom? Então olhem para diferentes variáveis na hora da otimização. Então, evita também alterações bruscas
aos orçamentos, tá? Não só porque ele reativa, quando é mais de que 20% para cima ou para baixo, ele reativa os processos de aprendizagem das próprias campanhas em si, mas também numa lógica de gestão não é interessante vocês passarem de um dia, estava um anúncio, estava um grupo de anúncios, estava com 20 euros e no dia assim passa para 1 euro. Estou a ver? Portanto, é preferível que esses ajustes vão sendo feitos de forma gradual ao longo do tempo e não de uma forma altamente brusca. E dizer-vos uma coisa, tipicamente uma campanha que tem, ou um conjunto de anúncios que tem pouco orçamento e um determinado resultado, tá? Muito dificilmente essa campanha melhora significativamente com mais orçamento. Tá? Então, os ganhos são decrescentes. Falo sobre isto muitas vezes, não é? A tendência, atenção, isto é a regra, não quer dizer que não existam exceções, porque elas existem efetivamente, mas o mais expectável é que o que aconteça vocês assumirem um orçamento pequeno, porque não estava um resultado assim tão interessante quanto isso, vocês ao aumentarem esse orçamento, a tendência seja que o próprio algoritmo começa a forçar outro tipo de leilões, vos vai encarecer CPMs, CPCs, e a própria campanha em si vai ficar mais cara, tá? Então tenham em consideração este tipo de movimentos. E deves pausar o anúncio quando? Quando o quê? Quando o CPA ao rosto está totalmente fora do objetivo. É aí que eu pauso. É porque aí eu vou dormir tranquilo. Pausei aquele anúncio porque ele já tinha uma determinada amostra e estava completamente desfasado para aquilo que era o meu objetivo. Então, check, plum, desligar, aí está tudo certo, tá? E deves desligar também quando as métricas de saturação elas estão altas. Às vezes, deixar o anúncio um bocado como no futebol, deixar o anúncio para o banco de suplentes respirar um bocadinho durante 2 jogos, descansa aí um bocadinho, tá? Para me entrar outra vez, voltares a entrar fresquinho, tá? Às vezes pausar um anúncio durante algum tempo e reativá-lo mais tarde é uma boa prática. Métricas de saturação tão altas, e que métricas são essas? CTR baixo, frequência alta, CPM alto, CPC alto, CPA ou CPL alto, são métricas que nos dizem que o anúncio em si, o conjunto de anúncios ou a campanha está a chegar a um ponto de saturação. E para terminar esta aula, que eu disse que ia ser aqui um empacotamento enxutado, regras douradas que tu deves cumprir na otimização ou na pausagem, olhem, na pausagem dos anúncios. A regra número 18 é que tu jamais apagas anúncios. Malta, isto não se faz. Não se apaga anúncios, não se apaga conjuntos de anúncios, não se apaga campanhas, não se apaga, não se apaga, não se apaga, não se apaga, não se apaga. Não, é proibido apagar. Proibido. O que vocês fazem é, não quero, pausa. Pausa. Pausar diferente de apagar. Até porque uma vez que tu apagas o anúncio, tchau, adeus, nunca mais o recuperas. Tá? Ou então, depois queres ver, às vezes confrontar leads e tens um traqueamento por trás de determinados IDs de anúncios e não sei o que, e vais à plataforma, qual é que era o anúncio? Não há anúncio, apaguei-o, agora não consigo ver, não é? Gerei uma venda através deste anúncio, agora não consigo ver qual é o anúncio porque eu apaguei-o. Gente, não se apaga, é das coisas que mais me pela, eu fico louco quando eu vejo alguma coisa apagada. Não se apaga, pausa-se e ponto final, tá? Não se apaga. Vou fazer uma t-shirt a dizer: não se apagam anúncios, pausam-se anúncios, ok? No limite, que vocês podem apagar é um anúncio que não chegou a correr. Se não correu, não tem métricas, está tudo a zero ainda, podes apagar, não faz diferença nenhuma. Mas a partir do momento em que tem uma impressão, não se apaga. Já mais faças uma reformulação geral da campanha dentro da mesma campanha. Isto também é proibido. Não se faz. Outra coisa que me deixa em cabelos em pé, que é, gente, isto, olhem, desculpem a expressão, tenho que usar para vocês perceberem a gravidade da situação, isto fode com tudo. Não há otimização possível quando a malta faz isto. Que é, tenho uma campanha, tenho uma determinada copy, uma determinada landing page, uns determinados criativos, e não está a funcionar nada. E a pessoa chega lá e diz assim, eu vou otimizar. E começa a mexer em tudo, mexe nos copies, dentro do que já existe. É que uma coisa é vocês duplicarem, seja um conjunto de anúncios, seja um anúncio em si, duplicarem e depois editarem essa duplicação. Quando vocês duplicam, começa em zero, faz reset, não é? Essa duplicação, o antigo mantém-se com o mesmo histórico e o novo, ele começa com um histórico de zero, tá? Vocês duplicaram para vos atalhar no trabalho. Mas aí,
vocês vão poder olhar para esse histórico do zero e acompanhar a evolução e comparar com o antigo. Quando vocês simplesmente pegam num anúncio que já tinha um determinado histórico, um conjunto ou uma campanha, aplicam-se as 3 variáveis e vocês mudam significativamente nesse que já tinha histórico, como é que vocês depois, no futuro, entendem o histórico do próprio anúncio, não é? Eu depois vou olhar para aquilo e vou dizer assim, olha, esta segmentação, olha, em agosto estava assim e em agosto não estava nada assim. Não estava, porque em agosto estava outra, a pessoa que entretanto mudou. E como é que eu sei que a pessoa mudou? Ai, Roberto, tens nos históricos. E alguém anda a ver os históricos a toda hora? Alguém, no seu perfeito juízo, quando está a otimizar uma campanha, não é? E quando tem múltiplas para otimizar, vai abrir uma por uma os históricos de edição e de alteração para perceber se houve alguma coisa ali mudada ou não? Gente, raramente isso acontece. Então, a regra é, queres fazer uma reformulação àquilo que tu tens, não estás satisfeito com o que tu tens, pausas, se quiseres começas de novo, ou se quiseres duplicas, que na verdade estás a começar de novo, não é? Mas começas com um novo histórico. E aí eu depois vou poder olhar, olha, em abril tinha estes dados com aquelas variáveis e em agosto tenho estes dados com estas variáveis e eu consigo comparar. Se eu simplesmente peguei na campanha de abril e a mudei toda, eu depois não tenho como fazer uma comparação ao longo do tempo, tá bom? Então, nunca faças uma reformulação geral de uma campanha dentro da mesma campanha, tá? Pausa, duplica, edita, começa sempre do zero essas novas variáveis. E por fim, e para terminarmos a nossa aulinha, otimizar não serve para poupar dinheiro. Às vezes a malta tem esta coisa do "Ei, vamos otimizar os anúncios que é para pouparmos mais dinheiro". Gente, otimizar serve para quê? Serve para a gente ter a capacidade de canalizar melhor esse investimento para outro tipo de campanhas, conjuntos, anúncios, segmentações que nos gerem mais retorno, que tragam um resultado mais eficiente. A gente otimiza para fazer um reinvestimento melhor para gerar mais dinheiro e com esse mais dinheiro nós reinvestirmos para gerarmos mais e para gerarmos mais e para gerarmos mais e assim vai. O ideal de uma campanha não é que ela esteja tão otimizada ao ponto de que um dia só preciso investir €1 para gerar todo o resultado que eu quero. Não, amigo. Quem dera que tu possas sempre investir o mesmo valor e até mesmo ires crescendo o valor do teu investimento. Essa deveria ser a tendência e o objetivo de todos os negócios que investem no digital. À medida que o tempo passa, estarem disponíveis para cada vez mais investirem mais dinheiro em anúncios. E não é cortar, é investir. E porquê? Porque se cada vez mais eu otimizo os meus anúncios e eu cada vez tenho um múltiplo de ROAS maior nos anúncios que eu tenho no digital, eu vou querer fazer o quê? Se eu passo de um ROAS de 5 para um ROAS de 14, eu quero fazer o quê? Eu quero pegar uma tonelada de dinheiro e descarregá-lo em cima desse arroz de 14. Para quê? Para multiplicar o meu dinheiro e desse dinheiro multiplicado eu reinvestir e o meu negócio crescer e florescer. Certo ou não? Então, otimizações não servem para poupar dinheiro. Elas servem para libertar mais margem, cortar gordura para haver reinvestimentos mais eficientes. Vou criar outra t-shirt a dizer: otimizações não servem para poupar dinheiro, servem para fazer mais dinheiro. Sim! Se um dia for presidente, vocês votam em mim, não votam? Tenho o discurso alinhado ou não tenho? Simbora, minha gente! E assim foi a aula número 123. E agora eu digo-vos uma coisa: se a 123 foi assim, imaginem só, e não pensem, agora pensem, como é que vai ser a 124? Daqui por 15 dias, cá estou eu outra vez, já em final de férias. Sim, mas vai ser a gravação na mesma. E a aula vai ser: como é que eu sei quanto é que eu devo pagar uma lead? Então a live número 124, vocês já sabem qual é que será. Minha gente, deixem-me só aqui passar para eles alunos. Olha, 40 minutos de aula, que maravilha. Minha gente, resta-me desejar-vos a todos vocês uma continuação de um agosto formidável, com os calorzinhos. Ponham um protetor, que o sol queima, atenção, boas férias para quem está de férias, bom trabalho para quem está a trabalhar e otimizem esses anúncios com cabecinha, é isso que eu vos peço. Quem não comprou ainda o bilhete do Ad Summit, eu aconselho que vocês comecem a correr. Acho que é desnecessário, mas quando vocês virem a oferta que nós vamos ter e o painel que nós vamos ter, 3 dias a falar, é o Ad Summit, ou prometo, juro, juramento aqui para vocês, é o Ad Summit, esta é a 6ª edição, é o mais prático de todos os Ad Summits, porque nós vamos falar de inteligência artificial. E pô, eu gosto da teoria, interessante sim, mas eu gosto mais da prática. Gosto de ver, gosto de mexer. E portanto, aquilo que eu pedi aos nossos oradores, prática. Tá? Então eu vos posso prometer que esta é a 6ª edição do Ad Summit, as 5 edições foram sucesso máximo. Esta 6ª vai ser a mais prática de todos. E vamos estar a trabalhar em cima de IA e vamos estar a trabalhar em cima de
automações. Eu vou dar para aí 250 palestras. Não, esta parte eu não posso prometer porque eu não vou dar tantas. Mas vou dar para aí 2 ou 3 palestras lá, tá? Porque eu estou cheio de fome, gente. Eu estou cheio de fome. Estou cheio de fome. Isto é um assunto que eu tenho devorado. Como automatizar mais o nosso trabalho e como colocar a inteligência artificial a trabalhar por nós. Tenho, cada vez mais, a coisa cada vez mais afinada. E eu vos garanto que esta 6ª edição aqui, ela vai valer muitíssimo. Muitíssimo apenas. Edição especial. Então, adsummit.pt, comprem lá o vosso bilhete. Nós vamos aumentar o preço muito em breve. Isto agora com as férias e tal, a equipa em férias e tal, mas vai acontecer nos próximos dias. Portanto, escutam estar a pagar mais caro. Digo eu, assim de repente. Vocês quando virem 15, 16 e 17 de outubro, vocês vão querer lá estar, porque faz todo o sentido. Tá? Povo, outra coisa. A minha formação de Lisboa, de negócios lucrativos no digital, não é esta que é no Porto, ela está a encher, tá? Então olhem, principalmente para a malta do PAD, que tem lá mega desconto. Atenção, a malta do PAD tem mega desconto aqui nesta formação. Se eu fosse a vocês também, quem quiser ir em final de setembro em Lisboa, que se comece a movimentar um bocadinho, porque senão vocês correm o risco de ficar de fora. É que no Porto eu tinha um auditório para 400 pessoas, em Lisboa eu tenho um auditório para 130 pessoas. Portanto, meus amigos, já há muita gente, já tem dezenas de inscritos, então não fiquem para trás, tá? E eu acredito agora que nós vamos começar a carregar nos anúncios, que a coisa vai encher muito em breve. Olhem, foi isto. Era para bater os 40 minutos de aula. Beijinhos, abraços, boas férias para todos e vemos aqui a 15 dias. Tchau, tchau. Beijos e bom fim de semana.